José Luís Ferreira. Sr. Presidente, ainda há pouco tivemos a oportunidade de discutir a política de saúde do Governo, no qual ficou, aliás, visível a aposta que o Governo do Partido Socialista está a fazer nesta área tão sensível. Um Governo e um Ministério que olham apenas para as pessoas, mas a pensar nos números. São cortes cegos em tudo o que mexe. Os cortes na despesa do Serviço Nacional de Saúde, os planos de restrição nos hospitais públicos, é a alteração ao sistema de comparticipação dos medicamentos, no sentido de transferir para os utentes mais uma parte substancial dos custos dos medicamentos, e são as restrições da comparticipação a 100% nos medicamentos genéricos para os reformados com pensões inferiores ao salário mínimo nacional. Esta situação limita a comparticipação apenas aos 5 medicamentos genéricos mais baratos que estejam disponíveis no mercado, e isto quando se sabe que os reformados se encontram literalmente inibidos de fazer essa opção, uma vez que é ainda necessário que o médico indique expressamente que é um desses 5 medicamentos escolhido. Em bom rigor, o que está a acontecer é que os reformados com reforma inferior ao salário mínimo nacional começam a pagar uma parte do custo dos medicamentos. Vão pagar alguns, aqueles que mesmo assim consigam fazê-lo, porque muitos reformados vão certamente juntar-se aos muitos portugueses que se veem obrigados a adiar o tratamento, a interromper o tratamento ou nem sequer considerar a possibilidade de o iniciar porque não possuem meios para pagar os medicamentos. Com as formas de miséria, os medicamentos acabam por ser transformados num verdadeiro luxo e, portanto, face às prioridades ditadas pelas necessidades, acabam por prescindir dos medicamentos e do respectivo tratamento. Falamos dos reformados, mas podíamos da mesma forma falar dos beneficiários do rendimento social de inserção ou dos desempregados, a quem aliás se impõe o alargamento do regime especial de comparticipação. Mas o Governo não se ficou por aqui e não só manteve o injusto sistema de preços de referência, instituído, lembre-se, pelo Governo do PSD, CDS-PP, como ainda baixou em cerca de 30% o preço de referência, aumentando o pagamento por todos os utentes nas situações em que o médico prescreva um medicamento de marca mais caro. Casos em que os utentes acabam por pagar a diferença do preço entre o valor da comparticipação do genérico mais caro e o preço real do medicamento que é receitado. Se houvesse coragem, de facto, para enfrentar os interesses da indústria farmacêutica, o Governo poderia impor a regra da prescrição pelo princípio ativo em todo o Serviço Nacional de Saúde, como aliás já sucede no internamento hospitalar, e os utentes seriam poupados a mais este sacrifício. Mas não, continua a faltar coragem. Ao Governo continua a faltar muita coragem e, como falta coragem, o Governo continua a carregar nos mais frágeis. E, portanto, é por isso que se impõe a alterar este sistema de comparticipação que consta do Decreto-Lei 48A 2010, 13 de maio, e, nesse sentido, os verdes irão votar a favor das iniciativas legislativas que pretendam alterar este injusto sistema de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. Muito obrigado.